Ok, podemos começar, doutora Valéria. Bom, boa noite a todos e a todas. É um prazer tê-los aqui conosco. Mais um evento da OAB Tatuapé e agora ao vivo pelo Facebook. Em nome da doutora Rosimeire Mateus, a nossa presidente da comissão, quero dar as boas-vindas à mesa aqui composta, ao nosso secretário adjunto, doutor Sérgio Islan, a doutora Bianca Rolfsen, que é a nossa vice-presidente de Direito Imobiliário, doutor Rodrigo Peracini, que é oficial de Registro Civil, nosso convidado também, a doutora Aimee Oliveira, que é da Jovem Advocacia, está representando a comissão, a doutora Maiara, logo mais estará aqui conosco. E a ideia dessa oficina é justamente explicar passo a passo como trabalhar com a uso capião. É um tema extremamente relevante. A doutora Bianca e o doutor Rodrigo prepararam algo bem dinâmico, então nós vamos tratar da fundamentação, depois da fundamentação vai ter o endereçamento, a doutora Bianca é uma especialista no assunto, ela vai trazer aí para justamente ensinar, né, principalmente para a jovem advocacia, mas ensinar como trabalhar com essa ação. E o doutor Rodrigo, que é um especialista de cartório, vai também explicar o passo a passo para uma uso capião extrajudicial. Então, eu acredito que é bem proveitoso e também quero estender os meus cumprimentos a toda a nossa diretoria da OAB Tatuapé, doutora Andrea Decker, nosso amigo doutor Kojorowski, Marco Antônio Kojorowski, que está com uma licença médica, mas logo, logo estará aqui conosco, e todos os demais membros de comissões, presidentes de comissões. Tem um ótimo evento, aproveitem, façam as perguntas pelas redes sociais, tá? Pelo Facebook. Nós aqui vamos transmitir essas perguntas aos nossos queridos palestrantes, que eu acho que, assim, se me permitam, doutor Rodrigo e doutora Bianca, acho que não é nem, assim, não só uns palestrantes, nós estamos aqui na figura de professores com a ideia de explicar aí a uso capião. Então, aos queridos professores, então podem formular perguntas, eu não sei se os senhores vão responder as perguntas ao final ou durante, fiquem à vontade. A doutora Aimee fará a leitura do currículo dos dois convidados, e em seguida a doutora Bianca, então, iniciará o evento aí. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, gostaria de saudar todos os presentes aqui, o que nos estão nos acompanhando pelas redes sociais. E para dar início ao evento, eu farei a leitura do currículo dos palestrantes dessa noite. Bom, primeiro nós vamos contar com a palestrante, a doutora Bianca Rolfsen. Ela é advogada sócia do escritório Hoffman, Paula Sori Cussiano Advogados. Foi oficial substituta no cartório de registro de imóveis e anexos de Boporanga, vice-presidente da Comissão de Direito Imobiliário da nossa subseção aqui do Tatuapé. Da subseção de São Paulo. E é especialista em Direito Imobiliário pela FGV de São Paulo. E contaremos também com a presença do Dr. Francisco Feracini Alves. Ele é oficial de Registro Civil de Pessoas Naturais do Tabelião de Notas do Distrito de Itaim Paulista, aqui de São Paulo. É professor convidado em curso de pós-graduação em Direito Notarial e Registral. É advogado doutorando em Direito pela FADIS de São Paulo, mestre em Direito pela Universidade Metodista de Piracicaba, especialista em Direito pela Universidade de Anhanguera e pela Faculdade de Direito, professor da Madre de Jesus, e foi bacharel em Direito pela PUC. Espero que nós tenhamos um excelente evento, com muito aprendizado. Deixe as suas perguntas nas redes sociais, que os nossos palestrantes terão o prazer de responder. E, por favor, com a palavra a doutora Bianca agora.
Bom, vamos lá, pessoal. Boa noite, doutores e doutoras que estão prestigiando aí o nosso bate-papo de hoje. Eu tenho aqui a honra de, mais uma vez, trazer o doutor Rodrigo Ferracini para participar aqui da nossa reunião, enfim, desse bate-papo super proveitoso. Por quê? Porque o doutor Rodrigo, além de ser hoje tabelião de notas aqui da capital de São Paulo, ele também foi registrador no interior de São Paulo por bastante tempo, enfim, já passou aí por todos os tipos de cartório que hoje existem no Brasil, porque ele foi aprovado, pelo menos nos últimos 6 concursos, não é isso, doutor Rodrigo? E a gente trabalha junto já há bastante tempo. Vou começar, então, sem demorar, sem me alongar muito, porque a gente tem bastante coisa para conversar hoje. Então, deixa eu só organizar aqui a apresentação no modo de apresentação. E cadê, gente? Vamos lá, vamos lá. Doutor, se você quiser ir começando aqui, enquanto eu só coloco F5. a Vou colocar organização. F5. Pronto. Opa. Vamos lá. Primeiro, eu gostaria muito de agradecer à OAB Tatuapé, né, a Comissão de Direito Imobiliário, doutora Valéria, doutora Aimee, doutor Sérgio, doutora Bianca Rolfsen. É um grande prazer, né, poder trocar algumas palavras com os senhores aqui. E a ideia, na verdade, é mais um bate-papo, né? Então, enfim, acho que a doutora Aimee vai repassar algumas perguntas, né? E tanto eu quanto a doutora Bianca Rolfsen, a gente vai seguir mais ou menos esse roteirinho que está na tela, né? Obviamente, o foco aqui é mais a prática, mas nós temos de começar de uma parte teórica, de uma parte mais básica, para aí sim, né, chegar na parte prática, que eu acho que é o maior interesse dos senhores. Então, vamos lá, que a gente tem um tempo, né, acho que relativamente curto, mas dá para a gente ver bastante coisa. Então, só para os senhores já se organizarem, a gente vai começar falando muito rapidamente do histórico, mas histórico da usucapião extrajudicial. A palestra, né, vai ser dividida em uma parte extrajudicial, uma parte judicial, mas o histórico aqui, porque se a gente começar a falar do histórico da usucapião, a gente volta a Roma e vai ficar só nisso, né? Então a ideia foi só aqui realmente da extra, passamos ao fundamento normativo da extra, um conceito rápido, natureza jurídica, exemplos em que a usucapião terá de ser judicial, que é uma dúvida, né, que é muito frequente. Doutora Bianca fará bem essa parte aqui. Aí passamos a parte de ata notarial de usucapião, os emolumentos, né, que é o que sempre se questiona também, né, quanto fica, quanto custa, né, o que o cliente sempre questiona os advogados, os tabeliães, enfim. E aí a gente finaliza com diversos casos aqui que já foram julgados, né, em sede administrativa e, por fim, uma indicação bibliográfica para que os senhores possam se aprofundar. Vamos lá, eu tô sem, eu só não vou conseguir passar aqui, então eu pedi para a doutora ver isso, doutora. Então, o histórico, assim, muito rapidamente aqui, o histórico, que eu disse para os senhores, esse aqui é o início da usucapião extrajudicial, da usucapião administrativa. Na verdade, ela começa, né, na Lei 11.977. Deixa eu só desligar aqui, acho que o meu WhatsApp tá saindo barulho aqui para os senhores, não, né? Tá tudo certo? Tá tudo certo. Então vamos embora. Acho que é só aqui no meu ouvido. Então, começa o usucapião, a sementinha, o início de uma usucapião extrajudicial aqui no Brasil, começa na Lei 11.977, de 2009, né, que trouxe a possibilidade da conversão da legitimação de posse em propriedade. Então, era emitido um título, né, de legitimação de posse. O detentor desse título
registrava esse título na matrícula do imóvel e 5 anos após o seu registro, ele pleiteava perante o oficial de registro de imóveis a conversão desse título em registro de propriedade em razão da aquisição pela uso capião. Então, quando a gente fala, né, da primeira iniciativa de lei, né, que transferiu a uso capião do Poder Judiciário para os tabeliães e para os registradores, enfim, nesse caso aqui, tudo se dava, né, somente perante o oficial de registro de imóveis, começou aí, tá bom? Vamos lá para o próximo? Isso. Então, fundamento normativo. Como eu disse para os senhores aqui, a gente só vai apontar aqui essa parte teórica, tá bom? Para a gente focar mais depois na prática. Então, a previsão, né, básica, né, onde que consta, né, essa possibilidade de uso capião extrajudicial? Está na Lei 6.015, que é a Lei de Registros Públicos, foi inserido o artigo 216A pelo CPC, pelo novo CPC. Essa possibilidade de reconhecimento da uso capião de forma extrajudicial foi regulamentada pelo provimento 65 do CNJ. Esse é a base de tudo. Os senhores vão ver, né, mais para frente que a ata é montada em cima dos requisitos exigidos pelo provimento e pelas normas da corregedoria. O registro vai seguir esse roteiro. Então, o rito, basicamente, está no provimento 65 e ele fez uma série de flexibilizações em relação à lei. A lei ela é um pouco mais rigorosa do que o provimento 65. Se ato normativo pode ou não fazer isso, eu não vou entrar em discussão aqui com os senhores, tá? Fato é que o provimento 65 flexibilizou e as flexibilizações foram de modo a possibilitar, né, uma facilidade maior na aquisição por meio do uso capião. E, por fim, eu mencionei aqui as normas de serviço da Corregedoria Geral de Justiça, eu e a doutora Bianca, né, que as normas de serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, essas normas de serviço são as normas que vinculam a atividade tanto do tabelião quanto do registrador, né? Então, pela lei, né, dos notários e registradores, a lei 8935, no artigo 30, inciso 13, talvez, é o finalzinho, ou 14, fala que é dever dos notários e registradores obedecer às normas técnicas estabelecidas pelo Poder Judiciário, e as normas técnicas são essas. Então, também é uma séria discussão aí se ato administrativo poderia vincular particular ou não, também vou fugir dessa discussão, mas fato é que essas normas vinculam o notário e o registrador e, por lei federal, eles são obrigados a cumprir, ok? Vamos lá, então, para o conceito, rapidamente aqui. Então, eu trouxe aqui para os senhores o conceito de dois, trouxemos o conceito de dois doutrinadores, o Dr. Fábio Tartucci, né, que é mais conhecido de todos aqui, e o Henrique Ferraz Correia Mello, que é registrador de imóveis, enfim. Então, Flávio Tartucci traz, né, eu trouxe esse conceito dele, porque eu acho que abarca realmente a ideia básica do uso capião, ou seja, que o uso capião é um modo de aquisição originária, né, da propriedade ou mesmo de alguns outros direitos reais pela posse prolongada no tempo. Então, adquire-se de modo originário por meio da posse prolongada no tempo, e aí, dependendo do uso capião, da espécie de uso capião, haverá mais uma série de requisitos que a doutora Bianca vai explorar isso com os senhores. E a ideia da uso capião é transformar uma situação de fato em uma situação jurídica, de modo a cumprir, né, a função social da propriedade. Então, quem perde a propriedade por uma uso capião é justamente porque o proprietário não deu função àquela propriedade, né? Então, a uso capião vem e confere o direito de propriedade a quem deu função social a um determinado bem. E
no conceito aqui do doutor Henrique, ele é importante porque diz que a uso capião ela não é adquirida do proprietário, mas contra o proprietário. E se ela é adquirida contra, ela é absolutamente nova. Então, isso aqui é importante, que é o que a gente chama de uso capio libertatis, ou seja, quando se adquire por uso capião, vem algo novo, sem qualquer vício, sem qualquer constrição, sem qualquer restrição, e a gente vai ver que no provimento 65 isso não ficou tão bem assim, mas enfim, a ideia é essa, né? É uma aquisição originária. Só uma ressalva, doutor, falando aí que, inclusive, no registro de imóveis, quando tem uso capião, abre uma matrícula nova, né? Ou seja, é isso, começa do zero, né? Em regra, sim, mas é possível também que seja feito só o registro, né? O provimento ele fala das duas situações, então vai depender, né, doutora, enfim, por exemplo, se não tiver matrícula o imóvel, né, aí abre, né, porque não tem. Aí é aberta uma nova matrícula. Sim. Mas às vezes vamos formar uso capião de apartamento, por exemplo, só vai fazer um novo registro. Até uma discussão, né, doutora, doutrinária, jurisprudencial, que seria até melhor abrir uma matrícula, né? Porque aí ela fica limpa ali, você não tem aquele histórico, seria mais condizente com o modo originário de aquisição, mas o provimento permitiu as duas situações. Então, vou passar a palavra agora para a doutora Bianca, para a doutora Bianca passar um pouquinho com os senhores essa parte de uso capião, de espécies, que aí é mais área, né, do advogado. Joia, aqui a gente vai tratar, então, das espécies de uso capião, apenas para a gente recordar, então, para poder entrar um pouco mais na parte prática, as modalidades de uso capião, né? O Código Civil prevê o uso capião extraordinária no artigo 1238, quando a posse é qualificada por 15 anos de posse, né? A uso capião extraordinária posse e trabalho, 10 anos, a gente vai ver já um pouquinho mais adiante o que o código traz. A uso capião ordinária, a uso capião secundum tabulas, uso capião especial rural pro labore, a uso capião indígena, que a gente muitas vezes esquece, uso capião especial urbana pro mísero, que está na Constituição, a uso capião coletivo urbana, que está prevista no Estatuto da Cidade, uso capião familiar ou por abandono do lar, que é essa modalidade mais recente, prevista no Código Civil, no artigo 1240-A, e a uso capião de servidão. Então, já entrando nas espécies... Doutora Bianca, Rodrigo... acho que a doutora Valéria queria dar um recadinho. Desculpa, vamos lá. Não, parece no momento que não queria interromper esse raciocínio, mas vamos lá. Não posso deixar de registrar a presença da nossa presidente da Comissão da Jovem Advocacia, doutora Maiara Maia, que está aqui conosco na sala, que é um evento junto com a Comissão de Direito Imobiliário. Seja bem-vinda e boa noite, doutora Maiara. Boa noite a todos. Obrigada, Valéria, pelo registro. Desculpa realmente interromper, doutora Bianca, realmente não é intenção, mas é apenas para cumprimentar a todos, agradecer a presença e que com certeza será mais um curso, né, mais uma oportunidade de aprofundarmos nossos conhecimentos. Obrigada. Doutora Bianca, à vontade. Vamos lá. Obrigada, gente. Vamos lá. Então, continuar nosso bate-papo aqui. A gente estava começando, então, a falar da uso capião extraordinária, que está no Código Civil, no artigo 1238. E o Código diz que aquele que, por 15 anos, sem interrupção nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquirirá a propriedade independentemente de título e boa-fé. Então, veja, o Código trouxe um prazo, um lapso temporal maior, qualificado aí de 15 anos, e a pessoa não precisa ter nem o justo título e nem boa-fé, podendo requerer ao juiz que assim o declare, o capião aqui é a natureza declaratória por sentença, a qual servirá de título para o registro no cartório de registro de imóveis. Já a uso capião extraordinária posse e trabalho exige um período de tempo um pouco menor aí, porque vai dar um destino para a propriedade, ela vai cumprir a função social. O prazo estabelecido nesse artigo reduzir-se a 10 anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo. Então, veja, por que o prazo é menor aqui? Não são 15 anos, mas bastam 10. Porque a pessoa vai comprovar que ou mora naquela propriedade
ou que realizou obras e serviços de caráter produtivo. Já o usucapião ordinária, que está no Código Civil, no artigo 1242, também tem o prazo de 10 anos, mas o que o Código diz? Que adquire também a propriedade do imóvel aquele que continua incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por 10 anos. Veja, aqui a diferença em relação à extraordinária é que a pessoa tem o justo título, que muitas vezes não vai dar registro, né, doutor Rodrigo? E ela age de boa-fé. Por isso que o prazo deixa de ser 15 anos e passa a ser 10 anos. A usucapião secundum tábulas, que vem também no Código Civil, no parágrafo único do 1242, diz que será de 5 anos o prazo previsto nesse artigo, se o imóvel houver sido adquirido onerosamente, com base no registro constante do respectivo cartório, cancelada posteriormente, desde que os possuidores nele tiverem estabelecido a sua moradia ou realizado investimentos de interesse social e econômico. Mais uma vez aqui, o legislador prestigiou a função social da propriedade e reduziu o tempo, então, da usucapião, que deixou de ser 10 anos e passou a ser 5 nesse caso. A usucapião especial rural ou prolabore, como a gente estudou lá na faculdade, está prevista no artigo 191 da Constituição Federal, e a Constituição estabelece que aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como seu por 5 anos ininterruptos, sem oposição, área de terra em zona rural, não superior a 50 hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade. Aqui vejam, então, quais são os requisitos? Que a área seja rural ou urbana, mas se for rural, não superior a 50 hectares, vai ser produtiva e nela a pessoa vai ter a moradia e aí, sim, preenchidos os requisitos, ela vai adquirir a usucapião. Agora, a usucapião indígena, que é mais curiosa e que está no artigo 33 da Lei 6.873, prevê o prazo de 10 anos e diz o seguinte, o artigo 33, que o índio, integrado ou não, que ocupe como próprio por 10 anos consecutivos trecho de terra inferior a 50 hectares, adquirir-lhe-á a propriedade plena. Então, vejam, aqui é um usucapião especial, é um usucapião indígena que muitas vezes a gente nem conhece esse diploma legal, né, doutor? Acho que na prática não acaba no nosso dia a dia aqui na cidade de São Paulo, então é pouquíssimo utilizado, mas é sempre bom saber. A quinta espécie é o usucapião especial urbana ou promísero, que também está prevista na Constituição Federal, e diz o seguinte, no artigo 183, aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados, por 5 anos ininterruptamente, sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe ao domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Veja, aqui então é uma área urbana, né, até 250 metros quadrados, e também, de novo, uma função social para a propriedade, prevendo a moradia de sua família, desde que não seja proprietário de outro imóvel. Continuando aí nas espécies, o usucapião coletivo urbana, prevista no artigo 10 do Estatuto da Cidade, prevê o prazo de 5 anos. Os núcleos urbanos informais existentes sem oposição há mais de 5 anos e cuja área total dividida pelo número de possuidores seja inferior a 250 metros quadrados por possuidor, então aqui a área, vejam, ela é contada por possuidor, a área pode ser superior a 250, desde que seja dividida por possuidor e que isso seja inferior a 250 metros quadrados. São suscetíveis de serem usucapidos coletivamente, aqui o usucapião é coletivo, desde que os possuidores não sejam proprietários de outro imóvel urbano ou rural. E agora, a grande novidade do Código Civil, que previu a usucapião familiar por abandono do lar. Está no artigo 1240-A e prevê o prazo de 2 anos. Aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados, por 5 anos ininterruptamente, sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Aqui é importante ressaltar na prática, né,
que não basta o divórcio entre as partes, enfim, ou o marido que saiu de casa e ficou por um tempo fora de casa, para começar a contar o prazo para uso capião, né, doutor Rodrigo? Eu já até conversei com o doutor Rodrigo bastante sobre esse artigo, porque, assim, isso aqui não foi feito para burlar a legislação, né? Veja, a gente tem que sabe que quando existe o divórcio, tem que ser feita a partilha do patrimônio, né? Deixar de existir a mancomunhão, não é certo, doutor Rodrigo? E daí, enfim, o simples fato ou do marido ou da esposa saírem de casa não enseja o início do cômputo do prazo, mas verdadeiramente você não pode ter notícias da pessoa que saiu de casa, tem que perder o contato, e ela tem que deixar o lar verdadeiramente com a intenção de abandono, né? E a outra pessoa começa a adquirir, então, o lapso temporal, a propriedade. Doutor, quer falar alguma coisa sobre o artigo? Não, é isso, porque quando entrou em vigor esse artigo, todo mundo ficou com muito medo, né? Mas tem que ser caracterizado esse abandono. Então, na verdade, essa até é uma das espécies que vai ser muito difícil de ser realizada na via extrajudicial, porque vai depender de uma decisão, né, em que fique configurado esse abandono, porque não é só sair de casa. É uma espécie, na verdade, alguns doutoradores falam que é uma punição, né? Como um dos cônjuges saiu, abandonou, né? O outro paga tudo, faz tudo. E ele também, e o que é interessante é que os dois devem ser condôminos, né? Eles têm de ser proprietários daquele imóvel. Então, não são todas as situações assim, por isso que na prática não é tão comum, né? Como o indígena também. Só assim, São Paulo eu nunca vi, mesmo o coletivo, que também está lá no Estatuto da Cidade, é muito raro, né? Mas é mais para, enfim, para os senhores terem elementos aí, né? Para tentar defender os clientes da melhor forma possível. Enfim, a gente ainda não precisa orientar o cliente a falar, olha, vou sair de casa, mas vou deixar uma declaração dizendo que não estou abandonando o lar, porque senão vai acontecer aqui alguma coisa imprevista em relação à minha propriedade. Também não é assim, né? É mais para uma situação de abandono mesmo. E a última espécie que a gente vai tratar é da usucapião de servidão, prevista no artigo 1379, cujo prazo é de 10 anos com título e 20 anos sem título. O exercício incontestado e contínuo de uma servidão aparente por 10 anos, nos termos do artigo 1242, autoriza o interessado a registrá-la em seu nome no registro de imóveis, valendo-lhe como título a sentença que julgar consumada a usucapião. Se o possuidor não tiver título, o prazo da usucapião será de 20 anos. Alguma ressalva, doutor? Podemos prosseguir? Só essa questão que a doutrina discute um pouco, né? Porque se a usucapião extraordinária é de 15, como é que uma usucapião de servidão seria de 20? Mas de 20. A lei ainda fala, eu sei, tem enunciado, né, das jornadas lá de direito civil, falando que deveria ser 15, mas na prática, né? E também é outra usucapião que é super incomum, né? Então, eu posso, então, fazer aqui um pouquinho a parte de natureza jurídica, depois a doutora volta. Vamos lá. Então, vamos lá. Então, rapidamente aqui, que o nosso tempo já está se esvaindo. Então, a natureza jurídica, como a gente já disse aqui, é um modo de aquisição originário da propriedade. Essa aquisição da propriedade se dá no momento em que a pessoa preenche os requisitos. Então, tanto a sentença quanto o registro, eles são declaratórios e não constitutivos. E, por fim, né, só para lembrar que a usucapião extrajudicial ela possui uma natureza de processo administrativo. Então, a revisão jurisdicional sempre é possível. Boa. Okay? Vamos lá, então, doutora Bianca. Vamos lá, então. A gente trouxe aqui alguns exemplos de hipóteses em que a usucapião obrigatoriamente seria judicial. Porque, assim, como é que é hoje, né? Obviamente que se você consegue comprovar os requisitos da usucapião no extrajudicial, a celeridade é incomparável em relação ao judiciário, embora hoje a gente saiba que o judiciário, principalmente com o processo digital, né, o acesso ao judiciário está muito mais facilitado. Obviamente que se você consegue juntar toda a documentação e fazer ata notarial junto com o tabelião,
E levar para um cartório de registro de imóveis, embora seja um trâmite um pouco complexo e que leve um certo tempo, principalmente na coleta de assinaturas dos confrontantes, enfim, como a gente vai ver adiante, é infinitamente mais rápido do que você realizar o usucapião, então, num processo judicial. Mas em que hipóteses o processo judicial é obrigatório? Primeiro caso que a gente trouxe é em caso de burla ao sistema notarial e registral, faltou um L aqui, ou tributário, no artigo 13, parágrafo 2º do provimento 65 do CNJ. Então, veja só, o tabelião e o registrador, obviamente, vão cuidar para que, quando essa usucapião for extrajudicial, não haja nenhuma burla ao sistema notarial, registral e tributário. Obviamente que o juiz também vai fazer esse tipo de controle, mas veja, quem manda no final é o juiz, não é, doutor Rodrigo? Então, se o juiz assumir que não está havendo nenhuma burla, ele vai registrar, ele vai reconhecer a usucapião e o oficial vai acabar registrando, então, essa sentença declaratória. Mas o tabelião, com o cuidado que ter, não vai acabar lavrando a ata notarial, que é um requisito obrigatório, então, para o usucapião ser levado ao registro de imóveis. Outro caso que seria hipótese obrigatória de ação judicial seria o caso a posse não esteja suficientemente comprovada com uma análise que demande uma análise complexa. Então, porque o tabelião tem que bater os olhos na documentação que está sendo apresentada pela parte e tem que entender que o período da posse e que a documentação que está sendo apresentada comprova essa posse, não só a posse, como o período exigido qualificado por lei. Então, veja, o que o tabelião vai olhar? Se existe a documentação referente à conta de luz, ao pedido da ligação, né, da luz, da água, se existe IPTU pago, não está suficientemente comprovado, não tem esse tipo de documentação, ele vai falar, olha, sinto muito, não posso lavrar essa ata notarial, você pode fazer o seu pedido aí no judiciário. Ou quando houver impugnação ou dos confrontantes de algum interessado, enfim, não é qualquer impugnação, obviamente a impugnação tem que apresentar um motivo jurídico relevante e o tabelião, então, o registrador vai remeter, então, para o judiciário para resolver essa questão. E quando o tempo exigido por lei for completado durante o trâmite da ação de usucapião. Vejam só, eu posso, durante o ajuizamento da ação de usucapião, não ter ainda os 10 anos, mas durante o trâmite completar esses 10 anos, porque a sentença vai declarar que eu já tenho a posse durante os 10 anos. Mas eu não posso levar para um tabelião a documentação e falar para o tabelião, eu ainda não tenho, mas eu tenho 9 anos e 6 meses, daqui a pouquinho eu já vou ter. O tabelião vai falar, então aguarde os 10 anos e volte aqui quando você tiver o tempo para eu reconhecer isso na ata notarial, que você já tem uma documentação que comprova o tempo exigido por lei. Então, essa é uma diferenciação que a gente também trouxe. Doutor Rodrigo, sobre as hipóteses anteriores, algum comentário? Só um comentário rápido, porque, assim, na verdade, o juiz tem um poder tanto probatório quanto uma ausência, digamos assim, de responsabilidade ampliada em relação ao tabelião e ao registrador. Então, em razão disso, em juízo é possível a utilização muito mais, né, de prova testemunhal, enfim, de outras espécies de provas não tão seguras, digamos assim. Uhum. Já no caso do tabelião do registrador, tanto em razão da limitação do poder probatório que ele tem, quanto em razão da responsabilidade civil sobre ele, né, essa documentação, essa comprovação da posse deve ser mais robusta, né? Isso que a gente, pelo menos, tem visto na prática, né? Então, também de nada adianta ser feito uma ata notarial frágil, porque aí depois, a hora que vai ser levada a registro, o registrador devolve ou exige outras questões, e então o que eu entendo, enfim, que parece que a maior parte dos colegas tem entendido, que ainda é um tema super novo, é que tem que se... na verdade, o primeiro juiz da causa, os senhores sabem que é o advogado, né? Então, o advogado já vai avaliar ali. Agora, essa questão
passa pelo advogado, vai passar pelo tabelião, vai passar pelo registrador. E só, então, todos ali são juízes e vão meio que, né? Olha, isso aqui dá, isso aqui não dá. Não adianta fazer um ato também, a parte gastar, né, recursos financeiros, tempo, tudo, que a gente sabe que é muito frágil, né? E só a última coisinha, doutora Bianca, até que a senhora falou passando, e a gente vai ver também nos julgados, enfim, essa questão da aquisição, né, do tempo durante a ação. Isso é polêmico, né, mas o STJ, né, decidiu que é possível esse âmbito judicial, mas em âmbito extrajudicial isso não é possível, primeiro porque na ata o tabelião vai ter que falar já o prazo, né? E ele vai ter que qualificar, ele vai ter que indicar qual a espécie de usucapião. Então, se a pessoa não cumpriu ainda o requisito temporal necessário, não é possível ser lavrada a ata, né? E, além disso, a prenotação do requerimento com todos os documentos lá no registro de imóveis gera prioridade. Então, se uma pessoa não completou o tempo, ela ingressa, ela dá entrada no registro de imóveis, isso vai gerar enfim, vai impedir que outros títulos tenham acesso ao fólio real, né, a matrícula. Então, por isso que, em âmbito judicial, apesar de ser polêmico, me parece que o STJ já definiu que é possível, né, que o prazo seja completado durante a ação judicial, e no extrajudicial isso não é possível. Eu estou respondendo aqui algumas questões aqui que estão me enviando também. Então, eu estou vendo uma aqui, doutor, que eu ia fazer agora. Então, vamos lá. Posso ler a questão aqui? Acho que o senhor me ajuda aqui a responder. Se não for possível finalizar o procedimento pelas vias administrativas e tiver que prosseguir de forma judicial, os custos gastos no cartório poderão ser compensados com as custas processuais? Doutor Rodrigo, o senhor abriria a mão dos gastos do cartório? É tributo, né? Cada um tem o seu. O tributo, os emolumentos são taxas, e as taxas, a taxa por a prestação, né, de um serviço público indivisível. O serviço foi prestado. Então, não. Agora, os custos não, mas a gente pode aproveitar a ata notarial que foi lavrada. Aproveita tudo. Em juízo. Não, tudo. É tudo. Na verdade, né, doutora, a gente vai ver que me parece que aqui, pelo menos na capital, o primeiro despacho, né, do juiz, da doutora vai falar bem, é esse. A ideia é facilitar. Faça-se tudo que pode ser feito no extra, e aí o que não der, vá para o judicial. Exatamente. Então, nesse sentido, a gente trouxe aqui o despacho padrão que vem nos processos judiciais de usucapião logo depois que aparece a petição inicial lá. E isso mostra uma tendência, enfim, do Poder Judiciário a mostrar para a pessoa que está requerendo lá a declaração da usucapião que ela pode se valer, sim, do extrajudicial num primeiro momento. Apesar de ser uma opção, é facilitada, né? É sugerido até pelo Judiciário que a pessoa se utiliza, então, da via administrativa. A gente vai ler para vocês, então, como é que é esse despacho, que é um despacho padrão. Vistos da possibilidade de usucapião administrativa. O Código de Processo Civil de 2015, artigo 1071, inseriu na Lei de Registros Públicos o artigo 216-A, que trouxe para o sistema jurídico brasileiro a usucapião extrajudicial, aplicável para a aquisição de qualquer direito imobiliário usucapível. Essa modalidade extrajudicial passou a ser a regra, deixando a via judicial como medida excepcional, ou seja, só vai para juízo se realmente não puder ser feito da forma extrajudicial, da forma administrativa. Basta verificar que o regramento da usucapião judicial no CPC novo é escasso, tratado como um processo comum e não mais como um rito especial. A via administrativa, de outro lado, foi regulamentada em detalhes e minúcias, o que denota certamente a preferência da lei.
Ponto muito importante aqui na esfera extrajudicial, o silêncio dos interessados, dentre eles o proprietário, importará a aceitação da usucapião. Artigo 216-A, parágrafo 2º da Lei 6.573. Aqui eu faço uma ressalva, porque isso é a prática, né, doutor Rodrigo, dia a dia. Os clientes que entram lá, que fazem o pedido, a gente vai lá na via administrativa, fazer ata notarial, é sempre uma preocupação quando a gente apresenta a planta e memorial descritivo, trabalho técnico, que tem que ter assinatura e firma reconhecida dos confrontantes, ou mesmo do proprietário anterior, do proprietário tabular, as pessoas sempre se preocupam, mas e se a pessoa se recusar a assinar? Veja, se a pessoa se recusar a assinar, como diz o próprio despacho padrão, o silêncio é admitido como anuência, não sendo necessária a anuência expressa do titular do domínio, ou seja, ele vai ser citado, ele vai ser intimado lá para assinar, para se opor, para impugnar, mas se ele ficar em silêncio, é tido como anuência. Para além dessas considerações técnicas, a experiência mostra que os procedimentos que tramitam nas serventias extrajudiciais são notavelmente mais céleres e, ainda assim, alcançando precisamente os mesmos resultados encontrados por meio da via judicial e com a mesma segurança. Por exemplo, inventários, partilhas, divórcios e separações extrajudiciais, retificações imobiliárias administrativas, etc. E é isso mesmo que, assim, a nossa experiência mostra na prática, que realmente você, tendo uma ata notarial lavrada por um tabelião, você vai ter que preencher vai ter que fazer um requerimento, apresentar uma certa documentação que está lá, que a gente vai abordar mais adiante, mas a análise do registrador é muito rápida, então o procedimento é célere. Tudo isso considerado na esteira do que determina o artigo 5º, inciso 78 da Constituição de 1988, bem como das balizas fixadas pelo atual diploma processual, notadamente artigos 3º, 4º, 6º e 8º, diga a parte autora se tem interesse na realização da usucapião administrativa. Veja, o juiz, mesmo a gente, depois de protocolar a petição inicial, possibilita a demonstração de interesse da parte, então, pela usucapião administrativa. Prazo de 15 dias, entendendo o silêncio como desinteresse. Doutora, Oi, pois não. Só teve uma pergunta, né, questionaram exatamente isso, se pode desistir da via judicial para ir para extra. Pode tanto desistir quanto suspender, tá? A gente vai ver isso logo mais, né? No provimento 65 prevê expressamente que a parte pode tanto desistir da via judicial quanto pedir a suspensão do processo. E como, né, os senhores viram aqui, né, a doutora Bianca bem expôs aqui, o próprio despacho, aqui, o primeiro despacho, aqui, a primeira decisão aqui do juiz, eles já, né, remetem ao extrajudicial sempre que é possível. E aí o parágrafo abaixo aqui que a doutora, né, vai ler na sequência, já responde aquela questão, né, mas e aí? Então eu entro na extra e não vale mais nada, a gente não aproveita nada isso para judicial? E a gente vai ver que aproveita tudo, né, doutora Bianca? Em caso positivo, será possível ingresso na serventia imobiliária com o aproveitamento de todos os documentos já trazidos nestes autos, suspendendo-se o presente feito pelo prazo de 60 dias. Então, é o que a gente comentou e o doutor Rodrigo acabou de mencionar novamente, a gente não aproveita os emolumentos, porque são tributos, mas a gente aproveita toda a documentação apresentada. Vamos lá, doutor, sobre a ata notarial, então. Vamos lá, então. Então, vamos entrar aqui, finalmente, né, a parte prática, e a gente vai, enfim, senhores, qualquer dúvida, tudo dentro do possível aqui, a gente responde, tá? Então, basicamente, esse aqui é o dispositivo base, né, o dispositivo normativo que regulamentou, que trouxe a previsão da usucapião extrajudicial, e o que ele fala? Que a primeira questão que que foi discutida, né, é que se uma vez, né, se for possível o usucapião extrajudicial, a pessoa pode ingressar em juízo e pode, né? A gente vai ver depois nas decisões, mas da simples leitura aqui do 216A, né, percebe-se que o legislador deixou essa opção a cargo do interessado. Então, a pessoa que decide se ela vai
pela via jurisdicional ou pela extrajudicial. É óbvio que todos os casos em que a uso capião pode ser reconhecida na extrajudicial pode ser feito na jurisdicional, mas como nós vimos, nem todos os da jurisdicional podem ser reconhecidos na extrajudicial. Senhores, a ideia aqui é o seguinte, assim, a uso capião extrajudicial não é uma nova espécie de uso capião. Os senhores viram, quando a doutora Bianca listou ali as espécies mais comuns de uso capião, que não foi colocada a uso capião extrajudicial. Por quê? Porque não é uma nova espécie. Na verdade, é uma nova forma de reconhecimento. O que apenas era feito perante um magistrado, hoje é possível que seja feito perante, né? É necessária a intervenção do advogado, normalmente vai ter uma planta, né? Em regra, vai ter uma planta e memorial descritivo, né? Por um engenheiro, um arquiteto, tem a ata notarial do tabelião e finaliza com o registro do registrador. Então, quem hoje vai fazer o papel final ali de reconhecimento, né, é o registrador. E, então, só voltando aqui ao texto legal, né, o artigo 216A da Lei de Registros Públicos fala que é possível o reconhecimento extrajudicial da uso capião, que será processado diretamente perante o oficial de registro de imóveis, né? O cartório é o lugar, né? Quem reconhece é o oficial. Houve uma falha técnica aqui, né? E vai ser reconhecido perante o oficial de registro de imóveis da comarca em que estiver situado o imóvel usucapiendo. E aí o advogado, né? Enfim, na verdade, o interessado, representado pelo advogado, vai fazer um requerimento e vai juntar uma série de documentos para que o oficial de registro de imóveis possa reconhecer. Um desses documentos é a ata notarial. E o que o tabelião vai fazer nessa... Bom, ata notarial, os senhores sabem, né, que é uma espécie, né, de instrumento público por meio do qual o tabelião capta com os seus sentidos um determinado fato ou ato jurídico, né? Então, teve também muita discussão aqui no começo se essa ata notarial de uso capião seria realmente uma ata notarial ou seria uma escritura declaratória. A lei optou aí por denominar de ata, mas a grande questão é como é que o tabelião vai atestar o tempo de posse, né, que é o que diz aqui a lei, do requerente e todas as suas circunstâncias, se ele não foi lá no local durante, por exemplo, 15 anos. Então, a forma como ele vai atestar é por meio de documentos, de testemunhas, enfim, por todos os meios admitidos em direito. Então, um dos documentos essenciais ao requerimento que será feito perante o registrador de imóveis para o reconhecimento do uso capião extrajudicial é a ata notarial. Vamos lá para o próximo. Doutor Rodrigo, tem aqui duas questões, acho que já dá para a gente responder. Uma delas o senhor respondeu um pouquinho mais adiante, mas eu já vou formular. A primeira delas, é possível utilizar inventário para instruir o uso capião extrajudicial? Às vezes é necessário. Exato, acho que até para usar na ata, né? Porque, por exemplo, se quem usucapiou, né, todos os documentos estão em nome do pai, e aí o pai falece, né? Porque eu sempre falo, o homem sempre morre antes que a mulher. Isso é fato, não tem jeito. Então, o pai falece. Como é que os herdeiros, como é que eu vou justificar que essa posse foi transmitida aos herdeiros? Eles não têm nenhum documento em nome deles. Então, normalmente, né, é feito o inventário dos direitos possessórios. Esses direitos possessórios são transmitidos à viúva e aos filhos, em regra, e aí sim, com esse título aquisitivo, né, com essa transferência de posse, a gente dá entrada na ata já em nome dos herdeiros. Muito bem. E a próxima pergunta aqui que eu achei bastante interessante é: a ata notarial pode ser feita em qualquer cartório de notas ou precisa ser no cartório onde estiver situado o imóvel? Essa é uma questão polêmica. O CNJ fala que a ata notarial, em tese, poderia ser feita em qualquer cartório de notas, né, qualquer tabelião de notas. Mas não é bem assim.
primeiro que as normas aqui de São Paulo exigem, que pelo menos, que pode ser feita mais de uma ata para comprovar a posse, tá? Mas pelo menos uma delas vai ter de ser a do tabelião do local do imóvel, tá? Então, pelo menos aqui em São Paulo, isso é tranquilo, vai ter que ser uma das atas. Por que eu digo que pode ter mais de uma ata? Sempre vai ter uma que é do tabelião do local do imóvel, tá? Mas pode ter outras que atestam outros fatos, e aí não necessariamente será do local do imóvel. Outra questão que fizeram aqui, doutora Bianca, vamos já aproveitar já e já ir respondendo aqui. Questionaram, né, quais seriam os documentos mais usuais na comprovação da posse. E os documentos, assim, o que normalmente a doutora Bianca já até falou, né, mas enfim, só as contas de consumo, né? A gente vai ver que o próprio provimento 65 do CNJ traz uma série de exemplos do que é considerado justo título. Então, contrato, compromisso de compra e venda, pagamento de IPTU. Então, basicamente, são as contas de consumo, contrato que a pessoa tiver e tudo aquilo, foto. Às vezes a pessoa foi autuada, né? Ela fez uma construção, ela tem a construção regularizada na prefeitura, né? Enfim, questionar. Peraí, vamos lá, que estou vendo aqui ao vivo aqui. Posso providenciar a declaração testemunhal ou declaração simples. Essa declaração testemunhal pode ser tanto inserida na própria ata, quanto pode ser feita uma escritura declaratória, tá? E pode ser juntada a essa ata, tá? Então, quando os senhores vão, por exemplo, Rodrigo, eu tenho aqui, lógico, prova documental, que é mais segura, mas também tenho prova testemunhal. A gente pode fazer assim, a gente vai mencionar na ata as duas, ou esse é um exemplo de que pode ser feito mais de um documento para comprovar a posse. Então, faz a ata notarial de usucapião no tabelião do local dos fatos, e aí uma escritura declaratória. Por exemplo, eu fui tabelião no litoral, e os confrontantes normalmente não moravam lá, nas casas de veraneio, né? Então, poderia ser pego por exemplo, em Caraguá, que é o tabelião lá, poderia pegar uma escritura declaratória em Campinas de um confrontante, tá bom? Vamos lá? Segue o slide. A última pergunta aqui. Qual cartório realiza escritura declaratória? Todos os tabeliães de notas, tá? Cartório de notas, tabeliães de notas fazem escrituras declaratórias, tá? Basicamente, só para a gente pontuar aqui, tá? Temos, tá? Em cartórios, vulgo cartório, que todo mundo conhece. Oficial de registro civil das pessoas naturais, casamento, nascimento, óbito, tá bom? E aqui em São Paulo também faz parte de reconhecimento de firma e autenticação e procuração. Os tabeliões de notas, que lavram escrituras, inventários, atos notariais, testamentos, tá bom? Oficiais de registro de imóveis, registram os imóveis. Oficiais de títulos e documentos, fazem registro de contratos, né? De títulos. E oficiais de registro civil das pessoas jurídicas, que fazem o contrato de todas as pessoas jurídicas que não são registradas pela JuSesp. Tá bom? Vamos lá, então, doutora? Vamos lá. Então, voltamos aqui. Aqui, nós trouxemos aqui para os senhores os requisitos, enfim, requisitos facultativos da ata notarial. Então, as normas de serviço aqui de São Paulo, elas foram bem minuciosas, né? E possibilitaram uma série de documentos, de declarações que vão deixar a prova dessa usucapião mais bem formulada, né? Vai chegar mais redondinha lá no registro de imóveis. Então, né, a gente viu que a lei fala que o tabelião deve atestar a posse e as circunstâncias. E aí, aqui nas normas, vai falar expressamente que, além do tempo de posse do interessado, né, e dos seus sucessores, poderão constar. Então, pode ou não constar. No entanto, né, sempre que possível, é interessante que isso conste da ata notarial. Então, declaração dos requerentes de que desconhece a existência de ação possessória ou reivindicatória, né? Isso aqui comprova, em tese, né, a posse mansa e pacífica.
declarações de pessoas a respeito do tempo de posse de interessado de seus antecessores. Aqui entra, né, as escrituras declaratórias que foram questionadas anteriormente, ou mesmo na própria ata é possível pegar um depoimento, né? E a relação de todos... Aqui, doutor, só interrompendo, desculpa, tem uma pergunta aqui do Facebook, se o cartório aceita a declaração dos confinantes, nessa parte de declarações, mas eu acho que mais do que a declaração dos confinantes, o trabalho técnico que acompanha a ata notarial, né, que vem com a planta e o memorial descritivo do imóvel, traz um campo de assinatura, que seria essa declaração de reconhecimento, de atestado dos confrontantes que está tudo bem, que eles estão de acordo com o usucapião do imóvel do vizinho e que, inclusive, conhecem essa pessoa há bastante tempo, enfim, dependendo da modalidade de usucapião aí que a pessoa está requerendo, né? Exato. O ideal é que conste da planta e do memorial descritivo, é o que está na lei, mas isso aí, na verdade, já acontecia na retificação, né? Quem já fez retificação sabe que a lei falava que os confrontantes, né, tinham que assinar na planta e memorial, e muitos oficiais aceitavam essas declarações avulsas, tá? Então aí vai depender do oficial, mas eu acho que é bem razoável. Ó, doutora Bianca, tem uma série de questões aqui. Vamos para as questões. Peraí que eu não estou conseguindo ler aqui tudo aqui. Eu também, eu estou no meio não. Bom, El, vou pegar uma aqui e aí a gente vai seguir aqui um pouquinho aqui, tá? Eu tive caso de alguns clientes que me procuraram querendo ingressar com ação de despejo, deve ser contra o locatário, normalmente contrato verbal, que só pelas informações já dizia que com certeza o locatário já tinha entrado com ação de usucapião. Temos alguma forma de pesquisar para saber se existe alguma ação de usucapião em andamento no cartório? No cartório é mais complicado, porque só se pedir uma certidão de protocolo, mas é mais difícil isso, tá? Essas certidões na Justiça Estadual e Federal a gente tem que apresentar no momento que a gente dá ingresso do usucapião no registro de imóveis, né? A gente apresenta de mais de 10 anos aí dos feitos no Tribunal de Justiça e no TRF, na Justiça Federal também. Mas no cartório realmente é mais difícil. Eu já trabalhei em cartório também, nunca vi alguém solicitar essa certidão de protocolo para fins de usucapião. Mas é interessante, hein? Vamos pensando nisso. Vamos lá. Vamos para o próximo? Boa noite. Posso fazer a leitura da pergunta para vocês? Acredito que seja mais fácil para a gente desenvolver o raciocínio, tá bom? Excelente. Eu vou ler agora a pergunta da Rosimeire Faikel. Se não for possível finalizar o procedimento pelas vias administrativas, essa a gente já respondeu. Já foi respondida? Já. Tá bom. Então, vou ler a da Roseli de Padoanelli. É possível realizar um inventário para instruir o usucapião extrajudicial? Também já foi. Já foi? Então, a da doutora Rosimeire novamente. A ata notarial pode ser feita em qualquer cartório de notas? Acho que estão todas respondidas. Ficar no cartório? Então tá bom. Mas assim que tiver novas... Já foram respondidas. Agora, seria interessante, o doutora Bianca ou o doutor Rodrigo... eu sou bem questionada com relação à planta, porque ela é uma planta diferenciada, né? Que precisa dos confinantes, e muitos não entram com essa planta, entram com uma planta comum. Só para explicar, porque também é um requisito importantíssimo para usucapião. Então, bom, tem alguns requisitos, né, nessa planta, nesse memorial. Que não adianta, normalmente a pessoa quer aproveitar uma planta que ela tem já. Então, ela fez uma planta de regularização da construção. Não dá, entendeu? A planta memorial, ela tem que descrever o imóvel, vai descrever a acessão, né, a construção atual, porque às vezes a pessoa regularizou lá 50 metros quadrados e ela fez o puxadinho. O brasileiro adora o puxadinho, entendeu? Então não bate mais com a realidade. E essa planta, ela tem que ter a localização da construção no imóvel,
tem que identificar os confrontantes com matrícula, se possível, se não possível, pelo menos com o contribuinte municipal, né, que é o número do IPTU, mais conhecido. Então, assim, não adianta querer aproveitar uma planta de construção. Eu já me trouxeram, tem uma planta na prefeitura. Vai ter que contratar um engenheiro, ele vai fazer uma planta. Tem duas exceções, que a gente até vai ver um pouquinho mais à frente, que é no caso de incorporação, de condomínio edilício, né? Em que já tem lá, ele vai fazer um musicapião de apartamento, aí não precisa de planta memorial. Ou no caso de loteamento registrado, aí já tem a planta, e desde que obedeça exatamente, né, aos limites ali da matrícula. Agora, fora essas são as duas únicas hipóteses que não se exige a planta, tá? Mas, basicamente, é isso. Tem que ter os confrontantes, vai ter que ter um quadro com os confrontantes, tem que ter tanto proprietário quanto ocupante, porque ambos vão ter que ser notificados. Se alguém ali não for notificado, não assinar e não reconhecer a firma, vai ser notificado pelo registrador de imóveis, isso vai gerar um custo maior, vai levar um tempo maior. Enfim, acho que é mais ou menos isso, né, doutora Bianca? Só mais duas lembranças aqui que eu destacaria, doutor, são as seguintes. A primeira, a planta tem que ser feita por engenheiro ou por arquiteto, que vão apresentar RTT ou RT. E a segunda menção que eu faria é que se o ocupante, enfim, se o confrontante tiver falecido, no lugar da assinatura dele, a gente pode mencionar que essa pessoa faleceu e a gente vai juntar a certidão de óbito junto com o requerimento no momento que a gente for apresentar esse requerimento lá no registro de imóveis. Ok? Agora, para continuar, doutor, tem uma pergunta aqui que acho que até a gente respondeu antes, quando eu li sobre as modalidades, se o usucapiente pode ter outro imóvel. Por exemplo, no usucapião extraordinário pode sem problema nenhum, né? Não, é que dependendo da espécie de usucapião, ele não vai se enquadrar, né? Mas, em regra, sim. Tudo vai depender da espécie de usucapião. Aí a parte mais, direito civil, né, advocacia. Mas depende, velho. Que nem vai depender do tipo de usucapião, tá bom? Vamos lá, seguindo. Vamos lá, que eu já até... Bom, então aí, basicamente, né, a gente trouxe aqui os principais... aqui na norma, né, traz o que pode conter na ata, né? Vamos lá, vamos passar esse slide só para a gente ver. Isso. E aí aqui, nós trouxemos aqui para os senhores, assim, os principais artigos do provimento 65. Eu recomendo fortemente que os senhores decorem esse provimento. Não é ler, é decorar, porque está tudo aí. Muita coisa foi resolvida aqui, muita coisa que estava na lei foi mitigada aqui. E é isso que vale para todos os efeitos. Então, né, o artigo 2º aqui repete o artigo 216A. O parágrafo 1º vem e fala que era uma dúvida também, que se a usucapião extrajudicial poderia incidiria só sobre propriedade ou não, e aqui deixa claro que pode ser sobre os demais direitos reais passíveis de usucapião. Então, não são todos os demais direitos reais, são aqueles passíveis de usucapião, mas aí é regra geral, tá? A questão que haviam perguntado, né, da suspensão ou da desistência, né? Então, aqui o parágrafo 2º fala, né, que pode ser solicitada a qualquer momento a suspensão do procedimento pelo prazo de 30 dias ou a desistência da via para promoção da via judicial para promoção da via extrajudicial. Os senhores viram aquele despacho padrão, já suspende por 60 dias, né? É até um pouco mais aqui do que os 30 dias que o provimento fala. Obviamente, o parágrafo 4º vai falar que não se admite o usucapião de bens públicos, ok? Vamos lá. Só vou correr aqui um pouquinho aqui com essa parte aqui, e aí a gente volta para as perguntas, que eu acho que tem mais uma aqui, eu já vou ler, tá bom? Aqui, também o provimento 65 vai falar, né, que esse requerimento que vai ser assinado pelo advogado, pelo defensor,
Ele vai listar os documentos e aqui, quando ele lista os documentos, ele detalha o que deve conter na ata notarial. Tá? Então, ele vai mencionar a qualificação aqui das partes, endereço eletrônico, que é algo que não... Agora, acho que o CPC até exige também, né? Na petição inicial, endereço eletrônico, tudo. Então, a ata também deve conter. É óbvio que se não contiver o endereço eletrônico, nenhum registrador, imagino eu, que vai recusar por causa disso. Não é um elemento essencial, mas é de bom tom, né? Convém que contenha, né? Domicílio e residência, enfim, titular. E aí, o que importa aqui são essas alíneas aqui, né? Então, tem que ter a descrição do imóvel, a que consta na matrícula do imóvel, né? Caso haja bem individualizado, caso o imóvel, né, tenha matrícula, e se ele não tiver matrícula, vai ser a descrição da planta e do memorial. Então, é essencial a planta e o memorial para que o tabelião possa fazer a ata. E nessa planta, nessa memorial, foi até uma discussão, né, doutora Bianca, que a gente já tem... Discussão, quando eu digo, é sempre no bom sentido, uma conversa que nós tivemos já com alguns engenheiros, é que alguns falam, não, mas a gente só faz a planta do terreno, não precisa fazer da construção. Não, está escrito aqui, meu amiguinho, tem que colocar a benfeitoria mesmo, porque quando a pessoa usa o CAPI, ela vai usar o CAPI além do terreno, a construção. Tá? Isso era uma outra questão que também teve no começo, se precisaria da CND, do INSS, do ABITSE, e como a USCAPI é originária, entendeu-se que não, mas na planta memorial e na ata vai ter a descrição, tá, da construção. A ata vai falar do tempo, das características da posse, vai falar da forma de aquisição, modalidade da usucapião e base legal, número de imóveis atingidos, valor do imóvel e outras informações que o tabelião considere necessárias à instrução do procedimento. Como eu sempre falo, né, com os advogados, principalmente, eu falo assim, para uso campeão sair do papel, vai ter que ter muita boa vontade, muita parceria entre engenheiro, tabelião, advogado e registrador. Os senhores estão vendo aqui. Vai ter que ter muita Isso sem conversa. mencionar o cliente também, é importante mencionar o cliente também, se puder facilitar e já entregar toda a documentação de uma vez só, para análise tanto do advogado quanto do tabelião, facilita muito a nossa vida. E, doutor, só para destacar aqui a parte prática do artigo 4º, quando ele fala o requerimento será assinado por advogado, os cartórios de registro de imóveis exigem que o advogado, inclusive, reconheça a firma do advogado no requerimento, tá? A procuração que o cliente vai apresentar para o advogado também tem que ser com firma reconhecida. São duas informações que eu acho que da parte prática são importantes. E assim, seguindo ainda a parte prática, quando você tem a ata notarial pronta já do tabelião, ela é ótima, é um ótimo espelho para o advogado conseguir elaborar o próprio requerimento, porque a ata notarial já vai trazer todos esses dados que a gente tem que colocar no requerimento. Então, sempre que o doutor Rodrigo, que eu faço o campeão extrajudicial com o doutor Rodrigo, que ele lavra o mato, eu falo, agora me manda ata para eu fazer o requerimento, porque é bem isso, assim, eu sigo o modelo dele. Doutora, tem uma questão, acho que a doutora Aimee, é isso, doutora Aimee? Isso, uma pergunta do Facebook, doutor, da doutora Andréa Carla Ribeiro Cipriano, e a pergunta dela é, em caso de deferida a justiça gratuita no processo de uso capião, e o requerente não tem condições de arcar com os custos da planta, é possível pedir perícia dentro do processo judicial de uso capião? Aí é com a doutora Bianca, a parte judicial. Sim, é possível, a parte pode se valer do benefício da justiça gratuita, óbvio que ela tem que comprovar que ela não tem condições, que ela é hipossuficiente, que ela não tem condições de arcar com aquela perícia. Não é requisito do usucapião judicial que você já apresente na inicial o trabalho técnico, tá? Você pode apresentar a petição inicial, requerer o benefício da justiça gratuita e, posteriormente, que vai ser designada a perícia, o perito do juiz, e o juiz, então, pede, então, um trabalho técnico que vai ser custeado pelo Estado. A parte não precisa pagar por esse trabalho quando ela não tem condições. Diferente do usucapião extrajudicial. É uma diferença também das hipóteses aí, da parte optar pelo usucapião extrajudicial ou judicial. Por quê? Porque no extrajudicial, a perícia é paga pela pessoa que vai usucapiar o imóvel.
né, ele tem que pagar esse engenheiro ou esse arquiteto, a não ser que ela tenha alguém que faça para ela de graça, mas aí o Estado não vai custear esse trabalho técnico. Tem mais uma pergunta? Ótimo, respondido. É da doutora Rosimeire. Imóvel com carta de concessão, é possível uso capião administrativa? Eu não sei o que é essa carta de concessão. Então, Talvez tenha sido o corretor. Se a doutora corrigir aqui, a gente refaz a pergunta. vamos lá, esclareça para a gente, doutora. Vamos lá, enquanto isso. Então, o parágrafo 7º aqui vai falar essa questão, né, que a gente já tinha até comentado, que pode ter mais de uma ata notarial, né? Pode ter uma ata notarial complementar e pode ter também escrituras declaratórias lavradas pelo mesmo por diversos notários. Utilizou o termo correto aqui, ainda que de diferentes municípios. Esse parágrafo 8º aqui eu não concordo muito, mas a gente, né, manda quem pode e obedece quem tem juízo. O CNJ aqui estabelece que o valor do imóvel, né, para fins da uso capião é o valor venal relativo ao último lançamento do Imposto Predial Territorial Urbano ou Rural, ou seja, valor venal para fins de IPTU, ou, quando não estipulado, o valor de mercado aproximado. Então, o CNJ entendeu que o valor do imóvel, né, o valor primário, digamos assim, o valor primeiro do imóvel, tem que ser o valor que está no IPTU. Não é o valor para fins de TBI, né, nem o valor do imóvel. E só se o imóvel não tiver valor para fins de IPTU é que seria o valor de mercado aproximado. Eu só faço uma pequena crítica aqui, porque não tem sentido, né? O valor do imóvel tem de ser o valor do imóvel, né? O valor de mercado aproximado. O conceito de valor venal é valor de venda à vista em condições normais de mercado, e não o valor do IPTU. Né? O valor do IPTU é um valor tributário. Então, a regra, né, com todo o respeito que eu devo, né, aos ilustres ministros lá, enfim, conselheiros do CNJ, deveria ser o oposto. Se o valor deveria ser o valor do mercado, e se não for possível, né, aí sim o valor para fins de TBI, e se não der, valor para fins de IPTU, que é o que diz a lei aqui no estado de São Paulo. É sempre o maior valor entre esses três, tá? O valor declarado pela parte, valor para fins de TBI ou valor para fins de IPTU. Mas o CNJ regulamentou, então acabou, tá? Os emolumentos são calculados com base em regra, o valor para fins de IPTU e TR. Aqui ainda fala, né, que se a uso capião abranger mais de um imóvel, ainda que de titularidades diversas, vai ser um procedimento só, então um requerimento e uma área ata notarial, desde que as áreas sejam contíguas, sejam confinantes. Isso é óbvio, né? Posso continuar ou eu tenho alguma pergunta? Temos uma pergunta referente aos valores de emolumentos. Vou ler. Aproveitando, qual a base para os emolumentos? O que se paga para ato notarial e o registro e no judicial? Doutor, quer deixar essa pergunta para quando a gente for tratar desse assunto? Pode ser. A gente vai ter um tópico só sobre isso. A gente pode deixar um pouquinho para frente? Vai ter um tópico lá, tópico, acho que 7, por aí. É só. A doutora Rosimeire refez aquela pergunta. Vocês preferem deixar mais para frente ou a gente pode falar, vamos ver agora. O que ela... Tá bom. A pergunta é: imóvel com carta de concessão de uso direito real é passível de uso capião administrativa? Se for um direito real passível de uso capião, sim. É que eu não sei se essa carta de concessão que ela diz é um bem público. Se for bem público, não, né? Eu acho que é bem público. Eu acho que ela está se referindo a isso. A não ser que ela faça uso capião de um direito real de uso, não da propriedade. Aí, tá? Maravilha. Se aparecerem mais perguntas, eu sinalizo aqui para vocês. Ninguém perguntou, doutor Rodrigo, pergunto eu, apesar de saber a resposta, eu acho uma pergunta interessante. Direito real de laje, que é uma novidade aí do Código Civil. É possível. Cabe uso capião. Cabe. Tranquilo. Em tese, né? Tá. Qualquer direito
Real passivo. O que é o direito real passível de uso capião? Aquele que você consegue exercer a posse, né, de modo inconteste por um longo período. Uhum. Então, por exemplo, a servidão... porque a servidão aparente é possível, servidão não aparente não é possível. Você não tem como comprovar a posse. Se você consegue comprovar a posse no direito real de laje, né, desde que constitua, tranquilo. Então, vamos lá, vamos seguir, senão a gente... Vamos lá, então. Esse é um dos artigos mais importantes do provimento, que ele vai falar, basicamente, o que é justo título, né? Então, aqui ele fala, né, que considera-se... E aqui ele dispensa a notificação do proprietário, se tiver justo título ou instrumento que demonstre a relação, a existência, né, de relação jurídica com o titular registral, acompanhado de prova de quitação e certidão do distribuidor civil que demonstre a existência de ação. E aí, no próximo slide, a gente vai ver que o CNJ, então, aqui dispensou, se você conseguir caracterizar um justo título, você dispensa a notificação do proprietário, isso aqui é excelente, tá? Isso aqui não está na lei, é uma mitigação, mas é válida. E a gente agora vai ver no próximo slide os exemplos do que o CNJ considera que é justo título, porque isso os senhores sabem aí melhor do que eu, que na teoria, né, na doutrina, tem 3 teorias, uma mais restritiva, uma super liberal e uma média, né? Então, mas o CNJ aqui veio e falou, são exemplos de títulos ou instrumentos a que se refere o caput. O que ele se refere? Justo título. Compromisso ou recibo de compra e venda. Então, isso aqui responde também àquela primeira questão lá atrás, quais os documentos que comprovam a posse. É isso. Um dos documentos é esse, tá? Compromisso ou recibo de compra e venda, cessão de direitos, promessa de cessão, pré-contrato, proposta de contrato, reserva de lote, procuração pública, escritura de cessão de direitos hereditários, especificando o imóvel, documentos judiciais de partilha, arrematação e adjudicação, tá? Isso é muito comum. Às vezes, no formal de partilha, é feita a partilha do imóvel, só que a pessoa não tem o imóvel, não tem matrícula, não tem propriedade, ela tem a posse só, mas se utiliza isso para comprovar a posse. E aí vem o parágrafo 2º desse artigo, que vai falar, que é o que a doutora Bianca mencionou nas hipóteses em que o judicial será necessário, é que deve ser justificado o óbice a correta escrituração das transações. Ou seja, o provimento do 65 do CNJ entende que não é, em qualquer caso, tá, que vai ser utilizada. A uso capião é um último caso. Você não conseguiu regularizar de nenhum outro jeito? Não. Aí sim você vai para uso capião, mesmo porque quando a gente parte para uso capião, não há recolhimento de TBI, não há recolhimento de uma série de tributos, não há uma série de atos. Então, sempre que for possível a escrituração correta, né, a escrituração regular, ela deverá ser feita. A gente já teve uma decisão aqui em São Paulo em sentido contrário a isso. Tá? Uma decisão recente, inclusive, né, doutor? Super recente, mas é uma decisão, né? E a gente tem o CNJ aqui regulamentando, falando que, na verdade, não. Que a uso capião é uma das opções do interessado, né? Então, que não teria que justificar esse óbice, mas né, no CNJ ainda exige isso. Então, os senhores estão vendo o quê? Veio uma lei mais rigorosa, veio provimento que começa a mitigar um pouco, e agora decisões vão criando, né, novas flexibilizações, digamos assim. Vamos responder, então, com relação ao custo, né, que a questão dos emolumentos que perguntaram. Então, o próprio provimento do CNJ fala que é o seguinte, que enquanto não houver uma edição, né, de uma norma específica para isso, como é que isso é cobrado? Perante o tabelião de notas, a ata notarial ela é considerada um ato de conteúdo econômico, óbvio, né? A gente está falando aqui de um imóvel, né? Não poderia ser diferente. E aí eles utilizam aquele critério que eu critiquei, só que vai ser utilizado o valor venal, né, relativo ao IPTU ou ao ITR. Se este não houver, aí sim o valor de mercado.
Então, em que pese as minhas críticas, eu obedeço o que está escrito aqui. Então, a ata notarial, os senhores sabem que é por faixa de valores, né? Então, sei lá, mas isso é público, é só jogar no Google aí, tabela, emolumentos, notas, sai lá a tabela, é por faixa. Então, sei lá, de 100 mil a 200 mil é um valor, de 300 mil a 400 mil é outro valor, enfim. Tá? Então, base de cálculo, valor venal para fins de IPTU, ato com valor econômico, ok? Isso no notas. Vamos para o próximo, que a gente vai falar do imóveis. No registro, no oficial de registro de imóveis, como é que isso funciona? Também é a mesma coisa. Vai jogar na tabela do registro de imóveis, a base de cálculo é o valor venal para fins de IPTU de TR, salvo se este não houver aí valor de mercado. E aí o registrador vai cobrar 50% para processar e os outros 50% se deferir. Ou seja, se for indeferido, vai pagar só 50%. For deferido, paga os 100%, tá? E é óbvio que o registrador pode exigir o depósito prévio dos 100%. Se não der registro, devolve 50%, ok? Esse valor que eu estou falando aqui para os senhores é o valor do registro, o valor da ata. Além desse valor, é óbvio, diligência, reconhecimento de firma, outras escrituras declaratórias, notificações, quaisquer outros atos instrutórios necessários à comprovação e ao uso campeão extrajudicial serão cobrados em apartado de acordo com a tabela de emolumentos. Ok? E aí da ação judicial, doutora Bianca, eu acho que é 1% do valor, aí eu já não sei. Exato, é 1% do valor da causa, é isso mesmo. Agora, qual que era a pergunta que tinha sido feita sobre emolumentos? A pergunta era da doutora Valéria. Ela perguntou o seguinte: qual a base para os emolumentos e o que se paga para ato notarial e o registro e a diferença no judicial? Tá, então é exatamente isso que a gente acabou de responder. Em relação aos julgados, eu não sei se vai dar tempo da gente abordar todos, mas a gente vai abordando aqui o que tem de mais interessante, doutor, ao seu critério. Eu vou então passar aqui a ideia essencial e aí os senhores têm aí o número dos julgados. Eu recomendo que leiam, enfim, né, se tiver interesse, tal, que é bem bacana. Mas eu vou passar então, né, mais rapidamente aqui, só passando a essência, tá? E daí os senhores conseguem, né, dar um print aqui na tela, tem o número do julgado, consegue buscar. Isso aqui é tudo jurisprudência, todos não, mas a maioria é jurisprudência administrativa, tá bom? E de São Paulo aqui. Então, esse primeiro julgado aqui do Conselho Superior da Magistratura, né, na apelação civil, o que se questionou isso aqui? Isso aqui, na verdade, foi até, se eu não me engano, um ex-escrevente que se tornou advogado e questionou se a ata notarial seria necessária ao reconhecimento da uso campeão extrajudicial ou não. E foi decidido que sim, que obviamente que sim, que está lá na lei, né? Não tem como em sede administrativa, enfim, não cumprir o que tem. Doutor, por gentileza, nós temos uma pergunta do Dr. Jean Tocantins, que tem a ver com o tema do julgado. Existe a possibilidade do registrador de imóveis indeferir por falta, ata notarial por falta de algum item que deveria constar na mesma? A gente vai ver um julgado específico sobre isso, tá? Ótimo. Mas pode. A gente vai ver que assim depende do que ele vai questionar. Tem coisas que são inquestionáveis, digamos assim, e tem coisas que não, tá? Então, vou pedir só que aguarde uns minutinhos que a gente vai ter um julgado específico, e aí eu recomendo que o doutor que fez essa pergunta depois leia na íntegra, que é bem bacana. Ali vai separar exatamente o que é fé pública do tabelião, e que aí não tem como o registrador questionar, e o que não é fé pública do tabelião, tá bom? Só vamos... Mais para frente a gente já vai ver isso aqui. Combinado. Então, pode dar seguimento, doutor. Combinado. Outra decisão importantíssima aqui, que foi questionado o prazo, né? Se há algum prazo
para que o tabelião lavre a ata. E não há, tá? Não há. No entanto, nesse julgado aqui, o que se entendeu é que, por analogia, seria de 30 dias. Mas é que eu até brinco com meus amigos advogados, com os clientes. Eu falo, olha, não adianta você me trazer a documentação pingada, né? É 30 dias depois que eu estou com tudo lá, para a gente analisar, para a gente fazer. Não adianta... bom, os senhores sofrem também com isso, né? Essa parte. Traz um documento, aí daqui 3 meses traz outro. Aí daqui... Pô, tá lá com o tabelião faz 6 meses. Não tá com ele faz 6 meses, meu amigo. Você não completou? E aqui a parte prática, né, de quem vive esse dia a dia. Uma coisa, assim, primeiro que o cliente encaminha, parte por WhatsApp, parte por e-mail. Aí chega no dia da lavratura da ata, a gente lembra várias vezes que precisa apresentar para o tabelião o original. E aí, no dia da lavratura da ata, ele fala, mas precisava do original? Eu não tenho original. O original é isso, é um xerox, né? Sei lá o que sobrou. Então, veja, entregar tudo de uma vez, né, de preferência que não seja parte por WhatsApp, parte por e-mail, e no dia da ata, o que o tabelião tem que ver? A documentação original, né? Ele tem que atestar a veracidade daquele documento, a fé pública do tabelião, né? Que não vai ser dada olhando um xerox, né? Então, isso eu acho que é a parte prática importante aí. É muito importante. O WhatsApp é o... complicadíssimo, né? Bate as fotos super legíveis, né? Impressionante, né? Baixa o Scanner, baixa o programa de escaneamento no celular, que já ajuda bem. Mas vamos lá. Então, o que se decidiu aqui, isso aqui é decisão da capital, tá? Então, não vale para as outras, mas, enfim, acaba sendo como um precedente. Aplica-se para os 30 dias, desde que, lógico, esteja toda a documentação lá com o tabelião. Vamos para o próximo? Tem uma outra questão nesse sentido, já falando quanto tempo que a usucapião extrajudicial, estando a documentação em ordem, será finalizada. Principalmente em tempos de pandemia, é difícil, né, prever. Primeiro que, assim, podem ser feitas... Primeiro, é isso que o doutor Rodrigo estava explicando. A ata notarial tem esse prazo por analogia de 30 dias, mas também o ingresso no registro de imóveis, né, veja, vai depender da quantidade de funcionário, da demanda que está ocorrendo lá dentro do registro de imóveis, e, inclusive, a pandemia hoje tem dificultado um pouco mais a vida de todo mundo, né? Tem registros de imóveis aqui em São Paulo que você só entra se você marcar no dia anterior um horário, né? Não preciso citar números aqui, mas é assim que está acontecendo aqui em São Paulo. Na minoria, sim, mas alguns você chega lá com a documentação, você não consegue nem entrar, se você não tem agendado a hora para aquele dia. De qualquer modo, a documentação vai ser analisada, veja, são apresentados os trabalhos técnicos, toda a documentação, os cartórios estão exigindo que, além da ata notarial, todos os documentos que são mencionados na ata sejam também apresentados. É uma discussão que eu até tive com o doutor Rodrigo, isso na prática, eu falo, poxa, mas você já está atestando aqui com fé pública na ata a existência desse documento, por que eu tenho que apresentar o documento? Pois é, mas tem. Então, enfim, e além disso, veja, tem que notificar município, procuradoria do município, do estado, da União, publicar edital, enfim, tem uma certa demora, mas ainda assim é muito, infinitamente mais célere do que no judiciário. É isso, é o que a doutora falou, né? Não depende só do registrador, né? Depende de quantas notificações vão ser feitas, depende se vai ter impugnação dos entes públicos. Tem uma série de fatores aí que estão fora do registro, mas, ó, pelo menos os senhores viram aqui que os tabeliães, 30 dias e acabou. Então, os registradores, eles têm que fazer uma série de atos que não dependem só deles. Por isso que quanto mais completo for, quanto mais essa planta, esse memorial tiver todo mundo lá assinado com firma reconhecida, mais rápido, mais barato. Tá bom? Vamos lá para a próxima? Aí, o que o nosso colega perguntou aí, né? Esse é o julgado que ele tem que ler, tem que decorar. Basicamente, o que ele fala aqui? O que o tabelião atestar com seus sentidos que ocorreu, isso tem fé pública, tá? Então,
que a pessoa veio na minha frente, que eu verifiquei o documento. Por isso que a doutora Bianca Rolfsen se indignou. Pô, mas se o tabelião falou que viu o contrato ali original, para que vai apresentar de novo? Entende? Então, aqui, assim, o que foi verificado pelo tabelião, em tese, não pode ser questionado pelo registrador, tá? Tem decisão já falando isso. Então, ó, ata notarial expressa percepção sensorial. Oh, tô um pouquinho... Opa, desculpa. Então, a ata notarial expressa a percepção sensorial do tabelião quanto aos fatos verificados, não podendo ser desconsiderada, principalmente quanto aos fatos relativos à situação contemporânea do imóvel. Ou seja, o que o tabelião verificou não pode ser desconsiderado. Agora, situações passadas, qualificação jurídica, é a mesma coisa lá, o promotor entende que é um determinado crime. O juiz está obrigado a condenar? Não. Né? O juiz vai avaliar, o juiz é o registrador. Entende? Vamos lá para o próximo? Aí, ó. Todavia, aqueles elementos constantes da ata notarial relativos a fatos passados, mera descrição de alegações e documentos trazidos pelo próprio requerente são passíveis de reavaliação pelo registrador. Tá bom? Basicamente é isso. Que o tabelião falou que viu naquele momento tem que ser considerado, e o que foi trazido a ele, o que ele alegou lá, o que o requerente alegou, o que ele juntou de prova, obviamente pode ser questionado. Outra decisãozinha importante que fala que é óbvio que não dá para fazer uso capião de parte ideal, porque eu não tenho como comprovar minha posse em parte ideal. E aí na decisão vai falar que a exceção seria os grandes terrenos, mas mais ou menos, né? Porque não é também. Porque você só vai ter uso capião se você tiver parte certa e localizada. Então não é parte ideal. Né? Parte ideal é uma porcentagem do imóvel. Eu não sei aonde está minha parte ideal. Eu tenho X%. Parte certa localizada, não. Eu tenho em determinado local. Né? Outra decisão que exige, também foi questionada, a exigência de planta e memorial descritivo. Ela deve ser apresentada, planta e memorial, salvo nas hipóteses em que o provimento 65 dispensou, que é condomínio edilício e loteamento registrado. Ok? Aí, enfim, o pessoal fez todo um raciocínio de interpretação teleológica e não sei o quê, blá, 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 mas a lei existe. Basicamente, foi isso. Essa é uma decisão super interessante, que ainda não terminou, tá? Mas, enfim, o município questionou, falando que aquela área era um bem público, e aí o juiz, né, o magistrado da primeira vara aqui de registro público da capital, determinou que o município se manifestasse, porque ele fala ali que a citada área do córrego encontra-se altamente urbanizada, né? Então, que já houve na prática uma total descaracterização daquela planta em que o município se baseou para falar que é público. E, enfim, vamos para o próximo, ele vai falar, bom, o município tem que decidir, né, que ou essa área ela é pública, e aí você não pode cobrar IPTU, né? Você vai ter que demolir todas aquelas residências, ou ela já se descaracterizou como área pública. Então, aqui talvez seja uma hipótese aqui de um uso capião de bem público. Outra decisão interessantíssima, que é a questão do proprietário, né, falido. Né? Isso aí o registrador recusou, falando que teria que ser perante o juiz universal lá da falência, e o juiz aqui entendeu que não. Você vai notificar o síndico ou o administrador, e aí ele que vai, enfim, como um confrontante comum, ele vai impugnar ou não o pedido, e que não compete ao oficial verificar se a decisão do síndico ou do administrador foi autorizada pelo juiz ou não, porque presume-se, né, que o síndico e o administrador agem
de acordo com a lei, de acordo com os ditames, né? Enfim, com as determinações judiciais. Então, o oficial tem que só se atentar ao tempo de uso capião, a espécie de uso capião, e se não houve a suspensão do prazo de uso capião. Outra decisão interessante, aqui se decidiu o quê? Que o usufrutuário, ele não é possuidor. Se ele é usufrutuário, ele não pode alegar, ele não pode pedir uso capião da propriedade, né? Porque ele está lá já com o título. E aqui se discutiu porque era um usufruto que cessava com o casamento. E aí a interessada aqui alegava que, olha, mas eu vivia em união estável, então se aplica, então extinguiu, porque é analogia com o casamento. Aqui se decidiu que não, tem nada dessa analogia. Tá? Então, essas duas questões, o usufrutuário ele não se caracteriza como possuidor para fins de uso capião, e o casamento é diferente de união estável. Aqui tem uma decisão que fala que não é possível, a gente já falou lá atrás, então nem vou perder muito tempo, mas é muito importante só dizer que não é possível o reconhecimento de prescrição intercorrente na extrajudicial. Na judicial, os senhores viram que o STJ entende que sim. Vamos lá? E uso capião aqui se entende, né, que ela não pode ser utilizada para burlar os meios tradicionais de transferência, mas nessa decisão que tem uma parte interessante que fala que é o seguinte, que se a aquisição puder ser feita, né, em tempo hábil, sem grandes dificuldades, por meio, né, de métodos tradicionais de aquisição, o pedido tem que ser indeferido. E aí, no próximo slide, ele vai falar o que ele entende que são essas grandes dificuldades, né? Então, ele dá como exemplo, né, sucessivas aquisições de direito por causa da morte sem inventário, enfim, sempre que é muito oneroso, né, vai ter que se fazer uma série de atos, aí é possível ser feito a uso capião, ok? A gente já tá se encaminhando aqui para o término, tá bom? Vamos lá. Outra decisãozinha importante, que aqui a pessoa ela queria uma usufruto usufruto e a outra usufruto a nova propriedade. Não dá. Ou os dois estão lá e são condôminos, e aí depois que o usucapi, aí sim institui o usufruto, ou eles só vão adquirir o usufruto. Né? Não dá, porque aí é burla. Né? Você está burlando uma instituição de usufruto. Tá bom? Aqui só nós trouxemos aqui o item das normas, que fala expressamente que pode ser tanto propriedade quanto demais direitos reais passíveis de uso capião. Vamos lá. Qual que é o momento da análise do mérito e dos requisitos formais? Então, aquela questão até que foi perguntada do indeferimento. No momento do protocolo, o registrador vai verificar, checklist, vai verificar os documentos que estão lá, mas ele não vai decidir nada. Aí ele vai percorrer todo o procedimento, todas as notificações, para no final analisar o mérito. Tá? Então, no registro de imóveis aqui de São Paulo, eles falam que foi deferido processamento, e aí sim, com o processamento, eles vão passar a analisar toda a documentação apresentada. Porque não tem como, né? No balcão ali na hora, analisar tudo isso, né? Então, só ingressa, checklist, depois vai analisar, né? Então, aqui fala expressamente que há momento determinado para manifestação, que é o final do procedimento. Ok? Vamos lá. Aqui é o que eu disse para os senhores. Perguntaram, qualquer tabelião pode lavrar a ata? Pelo CNJ, fala que sim. Mas aqui nas normas, não é nem nas normas do notas, né? Do tabelião de notas, mas nas normas do oficial de registro de imóveis, diz que a ata notarial mencionada no artigo 4º desse provimento será lavrada pelo tabelião de notas do município em que estiver localizado o imóvel usucapiendo. Então, tem que ter uma ata, pelo menos, do
município do imóvel usucapiano. Aqui, só para reforçar que tem que constar a construção na usucapião, tá? Não basta seu terreno. E uma decisão aqui, sim, do STJ, falando que a usucapião extrajudicial não é obrigatória, enfim, até, enfim, tese, né, não haveria falta de interesse de agir, mas como o legislador diz que sem prejuízo da via judicial, então é possível. A via judicial sempre é possível. A via extrajudicial, quase sempre. Doutor Rodrigo, deixa eu só responder aqui o pessoal que está perguntando se vai ser disponibilizado o material. Na verdade, essa conversa, esse bate-papo que a gente está tendo hoje à noite aqui, está sendo gravado, né? E vai ser disponibilizado, sim, pela subseção do Tatuapé da OAB, disponibilizado, inclusive, no YouTube. Então, podemos prosseguir. Quem não teve oportunidade, então, de participar desse bate-papo, enfim, o doutor Rodrigo é tabelião aqui da capital, aqui de São Paulo, do Itaim Paulista, é um tabelião extremamente acessível, com quem a gente sempre pode e tira as dúvidas do nosso dia a dia aí, está sempre aberto para Isso é a gentileza da doutora Bianca. Não, está sempre muito disponível aí para responder as nossas perguntas e nos ajudar, né? Não, eu que sempre agradeço a doutora Bianca, a parceria com os advogados, né? É o que a gente comentou antes, né? Eu já fui advogado também, minha família também, enfim. E eu acho que é muito importante esse diálogo entre todos os operadores do direito, sem qualquer vaidade, sem qualquer enfim, dificuldade aí maior, né? Porque o interesse, na verdade, é do usuário, é do cliente, é do cidadão, né? O advogado, quando ele vai lá, né, no tabelionato, lá no cartório, ele está lá representando o interesse de uma pessoa. Então, ele tem que ser atendido com toda urbanidade, toda civilidade, enfim. E eu sempre acho que o diálogo é a melhor forma da gente resolver isso. Então, eu só agradeço imensamente o convite, né, da doutora Bianca, da OAB Tatuapé, subseção Tatuapé, e a gente fica à disposição aí do que precisar. Bom, da minha parte, só finalizando, também agradeço a subseção do Tatuapé, a doutora Valéria, o doutor Paulo, e estou sempre aprendendo aqui com o doutor Rodrigo, sempre acrescentando o conhecimento notório dele sobre o tema e sempre contribuindo muito com o nosso dia a dia. Então, lá, se tiver mais alguma pergunta, a gente está aqui. Olha, vocês foram ótimos. Está com probleminha de áudio. Valéria, acho que Tem cortou a sim, sua doutor. voz. Justamente uma oficina. Oi. Pode falar, é que estava cortando. Ah, desculpa. Então, tem sim, tem algumas perguntas, e a proposta aqui era justamente uma oficina, ensinar até para o advogado que não milita na área, ter a oportunidade de atender um determinado cliente, ou até um jovem advogado, que aqui está a comissão também participando da Jovem Advocacia, para também militar nessa área. Foi assim, eu achei maravilhoso, parabéns. Tem uma pergunta que foi feita no WhatsApp. Essa pergunta, ela é bem comum. Então, se eu tenho um contrato particular, ou seja, só tenho a posse, ou com contrato ou sem contrato, eu exerço a posse nos 15 anos. A pessoa falece, tem que abrir o inventário, porque você pode inventariar a posse, não tem problema nenhum, pode inventariar, aliás, deve inventariar, e tem muita gente que não faz o inventário porque tem um contrato de gaveta e acha que não precisa. É importante. Mas, assim, uma dúvida, além da abertura do inventário, ou extrajudicial ou judicial, a gente propor a usucapião para já regularizar o imóvel. Estou errada? Tá certa.
tem que fazer o inventário e, na sequência, usa o campeão, exatamente. O inventário ele vai servir para demonstrar que aquela posse foi transmitida, né? A gente sabe lá que o direito de Saizine transfere-se automaticamente, mas se não tiver um instrumento que formalize essa transferência, não tem como saber, né? Então, o inventário e a partilha, elas são atos declaratórios, mas eles são necessários para gerar publicidade e disponibilidade. Se você não faz o inventário dos direitos possessórios, como é que eu vou vincular os herdeiros a todos os outros documentos para dar os 15 anos? Você não vai conseguir. E é o que eu tenho até, né, doutora Bianca, a gente tem sempre conversado, assim, a Usucapião é um instituto, a extrajudicial, relativamente recente. Então, assim, sempre que for possível a extraordinária, é melhor. A gente não fica perdendo tempo discutindo o requisito, né? Quanto menor o tempo, mais requisitos. E mais difícil vai ser aquela pessoa comprovar. Então, o que eu tenho conversado, né, principalmente com os advogados, os doutores, vamos primeiro começar com os campeões extraordinária, até para, né, todo mundo se habituar, é um tema relativamente novo. A lei veio, sei lá, faz uns 3, 4 anos, mas falava que o silêncio era discordância. Essa lei não foi aplicada durante esse momento. Depois houve uma alteração legislativa que falou, não, o silêncio significa concordância. Aí começou. Aí veio o provimento 65 do CNJ, 2017. Aí que as coisas estão começando ainda. Então, só isso, assim, é uma dúvida muito comum, né? E tem que fazer o inventário para transmitir os direitos. Eu não sei porque o pessoal tem essa questão, né, doutora Valéria? Acha que posse não vale nada, não sei, não precisa constar no inventário. Eu já fiz. Eu acho que é isso, o receio de levar essa posse para o inventário, inclusive enseja o pagamento depois de multa, né? Assim, você deixa de fazer no momento oportuno, você vai ter que pagar tributo, vai ter que pagar multa. Então, uma hora, mais cedo ou mais tarde, vai ter que ser inventariado, e se for mais tarde, ainda é com multa. Perfeito. Outra pergunta, tudo pelo WhatsApp aqui. Pode usucapir parte do imóvel onde consta indisponibilidade por dívida fiscal? Pode, só que o ente vai ser notificado. A usucapião é modo de aquisição originário. Se é originário, não há relação com o proprietário anterior. Por isso que eu falei para os senhores, assim, quando a gente fez aquela primeira parte teórica, ela é importante. Lembra que eu trouxe o conceito lá do doutor Henrique, que fala assim, você adquire contra o proprietário. A indisponibilidade significa que o proprietário não pode dispor. Mas mesmo quando o imóvel é indisponível, ele pode ser alienado judicialmente. Porque não depende da vontade do proprietário. Então, se o usucapião é um modo de aquisição originário, o imóvel indisponível pode ser usucapido, mas haverá notificação por parte do registrador de imóveis da fazenda, né, enfim, do ente aí que tornou indisponível esse imóvel, e aí, eventualmente, ele vai impugnar essa aquisição. Perfeito. Sabe o que seria a competência com relação à extrajudicial? Tranquilo. Agora, com relação à competência judicial, pelo menos aqui do Fórum da Capital, dos fóruns daqui da capital, acho que seria interessante dar e a atribuição ao valor da causa, isso numa esfera judicial, se eu recolho pelo valor venal, pelo VVR, essa questão de emolumentos, acho que seria interessante para finalizarmos. E um outro ponto que também eu acho bem importante, você sabe que, particularmente, isso eu vou contar rapidamente, eu atuo num caso de usucapião que eu entrei já na parte final, usucapião judicial, já lá no finalzinho, quase na sentença.
e na oportunidade, teve audiência, e na oportunidade não levaram as testemunhas. Então, as testemunhas era a prova da posse, né? Então, eu acho que isso é fundamental, né? Com relação não só as provas dos pagamentos dos impostos, do ITB, e também a prova testemunhal também ela é importante, né, do tempo aí. Mas se a senhora puder só fechar essa questão rapidinha, para que eles entendam também qual é o valor que se atribui à causa, né? Eu acho que a doutora Bianca caiu. A doutora Fernanda disse que caiu a conexão. Mas ela está respondendo aqui para mim. Ela está dizendo que são 2 varas de registros públicos aqui na capital, no Foro Central, e é isso que a competência é para lá, e o valor que se atribui à causa, doutor Rodrigo, porque a conexão da doutora Fernanda caiu. Então, a parte judicial, eu confesso que eu não sei como isso funciona. Na parte extra, como eu disse para os senhores ali, há a previsão expressa do CNJ falando em valor venal para fins de IPTU. O que eu posso falar é o que eu vejo na prática. Na prática, tem se atribuído valor venal para fins de IPTU, porque tem esse conceito de que valor venal é o valor do IPTU. Então, os processos que eu já vi como registrador, enfim, né, quando eu fui registrador e até que chegam a mim agora como tabelião, é feito pelo valor venal, né, mas a doutora Bianca aí tem condições de responder. Na extrajudicial Pode falar, doutor. Na extra valor venal para fins de IPTU. Se não for possível, né, ter esse valor, aí sim o valor de mercado. Então, é isso que a gente tem, apesar que, como eu fiz a minha ressalva, assim, eu tinha respeito, entendimento do CNJ e tal, mas deveria ser o valor do imóvel. Né? O judicial não foge disso, então, para quem tem essa dúvida, também o judicial não foge disso, é 1% também, se não tiver matrícula, seria o valor de mercado. Bom, acredito que todas as dúvidas foram respondidas. Doutora, que a doutora Fernanda é a doutora Fernanda Bianca, eu a chamo Fernanda e ela aqui está como Bianca, olha ela voltando aí. Mas, assim, eu só posso agradecer. Eu acredito que todos gostaram da dinâmica, a proposta é essa, é ensinar mesmo. Doutor Rodrigo, muita gentileza do senhor, a didática foi ótima, junto com a doutora Bianca, parabéns, doutora. A Comissão de Direito Imobiliário, a Comissão da Jovem Advocacia agradece. Agradeço carinhosamente a doutora Aimee Oliveira, que nos acompanhou aqui com a Jovem Advocacia, e o nosso secretário adjunto tesoureiro, doutor Sérgio, secretário adjunto, doutor Sérgio Islan, e cumprimentar a doutora Rosimeire pelo trabalho que ela vem desenvolvendo. Um abraço a todos. Boa noite a todos e muito obrigada. E vamos ter mais eventos assim, de outras comissões. Aguardem, a gente está trabalhando nisso, a LGPD, que é uma oficina passo a passo, também é bem didático. Direito de Família também está organizando aí uma ação, uma oficina de passo a passo, de ação de alimentos até a sua execução. Participem das comissões temáticas da OAB Tatuapé. Uma boa noite a todos, obrigada. Dou por encerrado o evento.